Lucas 22, do 31 ao 34, quem achou, diga amém. Amém. Disse Jesus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ao ouvir, respondeu, porém, Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. Tornou então Jesus a dizer: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui você diga amém pela revelação do texto sagrado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu estava meditando sobre essa conferência, irmãos, tão profética, tão tremenda, uma conferência de intercessores, uma conferência de intercessão. Assim como a irmã Andréia, eu me lembrei que o maior intercessor de todos nós e de todos os tempos, antes da pessoa bendita do Espírito Santo que se faz presente em nosso meio, mas até para que ele aqui estivesse, foi necessário que o Filho se manifestasse. É o próprio Jesus que antecede a presença do Espírito Santo e que revela o afago da sua presença depois da sua subida, pós-ressurreição. Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o outro, o Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele que corrige as nossas orações, é ele que acerta as coisas que a gente tem necessidade de pedir, mas não sabe colocar da maneira correta. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis, para que no poder do nome de Jesus nós tenhamos a petição atendida diante de Deus. O Espírito Santo trabalha em nosso favor. Mas antes dele ter liberdade de acesso pleno para trabalhar assim em nossa vida, Jesus manifestava essa função intercessória diretamente em prol dos seus discípulos, em prol do povo. Ele intercedia. O versículo que nós acabamos de ler aqui traz a manifestação do afeto pessoal de Jesus em prol de Pedro, levando ele a interceder de maneira pessoal. Obviamente, numa visão macro, numa visão master, Jesus é o intercessor de todos nós. Uma oração, para ter efetividade, ela precisa encerrar com a chave da vitória, a chave que dá acesso. Você pode pedir o que julgar importante, suplicar o que for necessário. Se não tiver palavras, deixe as lágrimas falarem. E se o teu silêncio sufoca teu coração, coloque diante dele o fardo. Mas antes de se levantar, de uma súplica, de um joelho, de um clamor, ou de um momento a sós com Deus, quer seja a pé, no carro ou no ônibus, para que isso tenha eficácia, encerre essa oração em nome de Jesus. Ele é o único, completa para mim para eu saber que você está me ouvindo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há absolutamente ninguém que possa efetivar a resposta de uma oração, de um milagre, a correspondência de uma necessidade, senão a autoridade suprema daquele que recebeu o nome, acima de todo o nome. Jesus tem muito desejo que nós sejamos atendidos imediatamente. Ok, irmã Camila? Imediatamente. Na maioria das vezes, quando diante de uma intercessão não obtemos resposta imediata, não é porque Deus não tem poder para fazer, não é porque não há no céu interesse de nos corresponder, de maneira nenhuma. Simplesmente não há em nós preparo para receber aquilo que ainda foi pedido. Quando não, muitas vezes, Deus usa a prática do silêncio a fim de te dar um tempo
para que enquanto a sua oração não seja respondida, você tenha a oportunidade de melhorar a qualidade do seu clamor, para que você não acabe por pedir uma coisa que não devia, e recebendo algo que não teve discernimento, que na verdade não foi a melhor solicitação. Mas Camila, tem exemplo disso? Tem exemplo disso. Você lembra quando Deus abençoou o povo com maná no deserto? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, o povo recolhia o maná. Era o alimento da porção diária. Mas depois de um tempo, o povo acabou desprezando o maná do Senhor, e começaram a indagar Moisés e pedir-lhes carne. Moisés, nos dá carne, como quem diz, nós estamos enfadados desse maná, estamos enfadados dessa provisão temporária que o Senhor tem nos mandado. Aí o Senhor diz, então tá, eles querem carne, então eles vão ter carne. Aí o texto diz que naquele mesmo dia, dada a rebeldia do povo, que não soube ser grato, não entendeu a porção diária, não entendeu o momento que estavam vivendo, lhes mandou carne branca, lhes mandou cordonizes. Elas sobrevoaram tão baixo que pegava pela mão. O texto diz que pela manhã eles pegaram, e à tarde, enquanto eles queimavam, enquanto eles coziam, o texto diz que a carne não deixou de passar pela sua goela, sem que antes eles se engasgassem com ela ainda na boca. Pelo qual, diz o texto, o nome daquele lugar foi chamado Vale dos Desejos, porque ali desejaram e ali lhes foi concedido. Às vezes nós precisamos entender que o protelar de Deus, na verdade protelar não é a palavra ideal, mas o estacionamento de Deus para você no tempo do processo da espera, não é porque Deus não esteja interessado em te abençoar, é porque você ainda não está em condições de receber. Mateus capítulo 15, verso 21, você lembra? Uma mulher cananeia segue correndo atrás de Jesus dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas o texto diz que ele não lhe respondia a palavra alguma. Parece que ele não está dando atenção para ela. Só que depois que ela consegue chegar adiante dele e tem a sua atenção, ela não faz o clamor de novo, filho de Davi, tem-me. Não. Ela só diz assim, Senhor, socorre-me. Socorre-me de quê? Tu sabes. Por quê? Porque tu não respondeu, mas já está me ouvindo? Escute isso. Então este silêncio de Jesus não lhe responder palavra alguma, enquanto lhe aumentava a fé, enquanto lhe perseverava a intercessão, não era para desprezar essa mulher, não era para humilhar esta mulher, mas era para otimizar o seu clamor. Por quê? Porque no tempo de Deus ouvir, Deus ouve, mas no tempo de Deus responder, Deus não te ouve mais. Escuta isso porque parece simples, mas é muito sério. No tempo de Deus te ouvir, Deus te ouve. Neste tempo Deus não fala, porque Deus está a ti. Mas quando chega a hora de Deus te responder, não adianta acrescentar nem tirar mais nada. Por quê? Porque neste tempo é tempo de resposta. Neste tempo Deus não te ouve, Deus faz. Agora, você pode analisar isso por duas vertentes, dando glória a Deus pela vitória, ou começar a avaliar melhor as orações que você tem colocado diante de Deus. Será que Deus não tem te colocado no processo da espera de uma oração intercessória? Porque talvez você ainda não está entendendo o que de fato você precise ou o que você está pedindo. Eu já vi gente em condição de erro pedir que Deus manifeste justiça. Vi Deus não responder a oração, porque se Deus manifestasse justiça, quem estava orando era o primeiro a tomar a espada. Quantas vezes Deus então estende esse processo do tempo para que nós tenhamos oportunidade de melhorar a qualidade da nossa oração. Agora, eu preciso que você grave isso. É extremamente importante que você faça isso com seriedade, porque, como eu disse e repito pela terceira vez, no tempo de Deus ouvir, Ele não fala nada e a gente insiste. Mas quando chega a hora de Deus fazer, Ele não ouve mais ninguém. Ele vai fazer.